Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Elisa, nossa intérprete de Libras. Bom dia, minha querida Érica Leite. Sou fã da Érica. Vou ter tempo de explicar por quê. Bom dia, meu querido Valdecir. Bom dia, boa tarde, né? Também sou seu fã e amigo e parceiro. Muito legal. Eu vou dar uma introduçãozinha, até para as pessoas que estão chegando, antes da gente começar a falar com vocês. Né? Uma das coisas interessantes, né, dessa história, dessas lives, tem sido me conectar e reconectar com gente, parceiros e amigos, e isso tem sido muito positivo. Isso tem surgido muitas ideias interessantes, projetos potenciais, né? E no fundo, uma convicção cada vez mais forte de que a gente precisa, né, ter redes sociais fortes, amizades fortes, né, solidariedade nessa rede, porque a gente vê o impacto negativo dessa catástrofe que nós estamos vivendo, né, e a gente só consegue sair dela ou lidar com ela a partir do momento que a gente tem uma rede, né, de amizade, uma rede de amigos, uma rede de relacionamentos fortes. Isso, para mim, tem sido ficado cada vez mais claro. O que nós estamos fazendo aqui? Abril de 2020, a nossa Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência faz 15 anos de vida. E a gente resolveu comemorar em grande estilo. Só que a pandemia nos obrigou a cancelar os eventos. Nós faríamos um seminário internacional, depois teria um evento com homenagens a várias pessoas. O Valdecir seria um dos homenageados em função, né, da nossa parceria com a CD e a CNPED, né, por toda a trajetória, tudo que a CD representa. Então, como a gente teve que cancelar, pensamos em fazer essas lives para mostrar a cara, para continuar gerando conteúdo relevante, de vanguarda, e né, no contexto dessa crise, passar para o nosso público informações relevantes sobre o que está acontecendo, ou seja, como a gente faz para mitigar o impacto dessa pandemia nas populações que mais grupos de risco, como pessoas com deficiência. Então, a gente começou no dia 1º de abril, com essas lives. Primeiro eram lives individuais, agora são duplas. A gente achou que dava um samba, um tempero melhor. Bom, a gente tem tido um público muito legal. Algumas lives chegaram a 30 mil pessoas. Já atingimos, com essas lives, quase 200 mil pessoas. Então, a gente quer crescer com isso. Por isso foi importante divulgar aí para as bases de dados, para as listas de conhecidos. Por quê? O Valdecir e Érica, sabe uma das maiores dificuldades que tem a nossa secretaria? Falar com as pessoas com deficiência. Né? Atingir o nosso público. É muito difícil, até porque ele é disperso, né? Então, esse é um grande desafio, e a gente tenta chegar a esse público, entre outras medidas, através dessa live. Só para dizer, não, eu vou falar depois do que a gente está fazendo no contexto da pandemia. Agora vamos entrar, mas antes disso eu queria agradecer aqui e reconhecer a presença de algumas figuras e alguns amigos, né, alguns amigos de velha data. Bom, está aqui o Ricardo Caiafa, o Paulo Alves, que está todo dia com a gente. Obrigado, Paulo, pela audiência. O nosso querido Valdecir, nosso querido Ângelo Franzão, está aqui nos prestigiando. Heloísa Lourenço, o João Paulo, toda a equipe da Secretaria conectada, a Maria Jaqueline Santos, nosso querido ex-secretário Renato Baena,
né, uma figura que eu conheci recentemente e aprendi a respeitar muito, o nosso querido Igor Castro, que foi membro do conselho, ou seja, o Franzão aqui está falando para mandar uma camisa do Palmeiras. Viu, Érica? Depois a gente vai contar essa história do Palmeiras aqui também. Senão vou ter que falar do Corinthians aí também, viu? Alessandra Trigo Alves, ou seja, um bando aqui, pessoas amigas que estão com a gente para nos ajudar aí nesse processo de ampliar a nossa atuação e falar com as pessoas com deficiência de São Paulo. Bom, sem mais introduções, eu estava esperando as pessoas chegarem, já temos dezenas de pessoas aqui. Eu posso dizer que é uma das lives que começou já com mais gente conectada, parabéns. Eu tenho começado essas conversas perguntando o seguinte, conta pra gente, quem é a Érica Leite? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para você, mas quem é a Érica Leite? Bom dia a todos. Eu sou a Érica Leite, sou professora de Educação Física e fisioterapeuta, sou ex-atleta de Jiu-Jitsu, sou formada pela Unisantana, pela Bolsa Atleta, né, um programa que eles fizeram, Bolsa Atleta, que tem até hoje, uma universidade que tem muitas pessoas com deficiência física, foi lá que eu aprendi sobre o paradesporto, né, a atividade adaptada, e foi aonde eu comecei a gostar e amar esse mundo tão diferente para mim, né? Sou presidente da Associação Bola para Frente, a única associação de São Paulo que trabalha com a modalidade do futebol de amputados, onde temos 2 times, o Bola para Frente e o São Paulo Futebol Clube, qual a gente já tem a parceria aí há 2 anos. Mais tarde aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria muito agradecer a SMPED por todo o apoio que vem dando à modalidade. Aqui em São Paulo está crescendo demais, assim, tá uma coisa muito legal de ver. E a toda a equipe da SMPED, a Claudinha, que entrou aí agora, a Gabi, todo mundo que aparece, que está lá nos campeonatos, ajudando muito a gente. O Cid foi uma pessoa que, através do Dr. André, conheci e conheceu o nosso projeto aí e tem apoiado pra caramba. E, bom, eu sou casada, sou mãe de 38 crianças, aí umas mais velhas do que eu, umas mais novas. Os meninos brincam que eu sou a mãe dos amputados, né? Não tenho filhos de sangue, mas tenho eles no coração aí. Bom, muito legal. Valdecir, quando eu conheci a Érica, eu já conhecia o Rogerinho, que é uma estrela aí do futebol de amputados, né, como jogador, e já admirava o Rogerinho, né, já via de longe. Mas quando eu conheci a Érica, eu resolvi mesmo que a gente ia apoiar o futebol de amputados. Não só pela relevância que tem nesse apoio, né, e a modalidade, mas eu me impressionei muito com o histórico da Érica. Né? Ela é fisioterapeuta lá na Rede Luciano Montoro, então ela pega os meninos recém-saídos, né, da amputação, da cirurgia, né, do processo de reabilitação, e já, muitas vezes, né, quando é o caso, já introduz o esporte, e que ajuda muito no processo de reinserção, né, de inclusão social, né, porque a gente sabe o impacto que tem, né, você perder uma perna, perder um membro, né, você adquirir uma deficiência. Né, então, eu sei disso de carteirinha, me inspirei muito na Érica, eu digo que ela que é a responsável principal por nós investirmos, né, nessa modalidade tão significativa. Valdecir, quem é o Valdecir? Pô, conta pra gente. Olá, bom dia, Cid. Bom dia, Cid. Bom dia, Elisa, nossa intérprete, a Érica, parabéns aí pela bela história. O Valdecir, eu sou o Valdecir Galvão, eu sou um executivo de saúde, eu sou formado em administração hospitalar, com uma especialização em finanças. Cid, eu tenho 40 anos de atuação na área de saúde.
né? Meu primeiro emprego começou num hospital, e sempre me dediquei à área de saúde, mais de 30 anos na área como executivo da área de saúde, principalmente linha de frente a hospitais. Eu tinha uma passagem de mais de 20 anos na rede São Camilo de hospitais, depois tive uma passagem no GRAAC, que é uma organização de tratamento a câncer, criança com câncer, e agora estou há 6 anos, completo agora esse próximo mês, 6 anos de ACD, né? Então, a ACD, como todo mundo conhece, é uma instituição filantrópica dedicada a atendimento e reabilitação de pessoas com deficiência física, né? São mais de 9 unidades no Brasil, né? Nós temos um hospital ortopédico em São Paulo, que só faz cirurgias ortopédicas. Nós temos 5 oficinas ortopédicas também, com fabricação e fornecimento de órteses e prótese. E quero aproveitar aqui e parabenizar, Cid, a sua gestão aí na Secretaria da Deficiência. O Cid é um entusiasta pela causa, briga pela causa ali no bom sentido, sempre lutando realmente por as pessoas com deficiência. Parabenizar aí pelos seus 15 anos aí da Secretaria, agradecer a homenagem que a Secretaria me fez. Eu acho que essa homenagem não é minha, mas em si da instituição, dos 2.000 funcionários que trabalham dentro da ACD e mais de 1.200 voluntários que atuam lá em prol da pessoa com deficiência, porque, como você falou, Cid, realmente é uma pessoa que tem uma certa dificuldade de comunicação, uma dificuldade até eles em si de acessibilidade, de transporte, a dificuldade que tem de circular em São Paulo para conseguir frequentar a unidade, fazer a reabilitação 2, 3 vezes por semana. A gente sabe o quanto é dificultoso a vida desses profissionais, e você sempre pensando em alternativas, em ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Então, parabéns aí à Secretaria e obrigado pelo convite para participar aqui da conversa contigo e com a Érica hoje, Cid. Então, bom, eu vivo, né, essa causa, né, literalmente. Então, é o meu dia a dia como pessoa. Então, eu sinto isso e tento colaborar a partir dessa ótica, né, de quem vive isso e de quem sabe, de forma um pouco privilegiada, mas sabe a dureza que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência, né? Valdecir, deixa eu explorar um pouquinho mais aí a sua história. Você teve no GRAAC, né? Você teve muito tempo no GRAAC, que é uma instituição super famosa e respeitada. E daí agora você veio para a CD. Quais os desafios, os principais desafios de ser um gestor de saúde no Brasil, principalmente de uma entidade filantrópica ou seja, que depende de alguma forma, né, dessa relação com o poder público, seja ele federal, SUS, né, ou seja ele municipal aqui na nossa Secretaria da Saúde. Quais os desafios seus como gestor e da entidade para sobreviver, né, e para continuar atendendo? Olha, Cid, o grande desafio que essas instituições, e aí o exemplo que se deu do GRAAC, exemplo da CD, outras instituições, eu falo aqui em nome de todas as instituições filantrópicas, as Santas Casas, essas instituições atendem predominantemente, até por serem filantrópicas, atendem no mínimo 60% de SUS, né, que é o convênio com o governo. E, como vocês sabem, na verdade, o SUS, eu sou um defensor do SUS, eu participei lá em 1980, já no treinamento lá com o SUS, da implantação do SUS, e eu acho que o modelo é um modelo maravilhoso, muito bom, porque ele é subfinanciado. Esse é o grande desafio, como lidar com o subfinanciamento do SUS. Então, vou te dar um exemplo da ACD. A ACD ela tem que optar, ou ela atende as pessoas de SUS e encontra uma alternativa para subsidiar essa diferença, ou para de atender. Vou te dar um exemplo simples de uma remuneração básica. Hoje, uma consulta médica, pela tabela do SUS, hoje ela é remunerada a R$10. Ela é a mesma remuneração que nós tínhamos isso há 20 anos. Então, há 20 anos atrás eram R$10 e hoje são os mesmos R$10. Eu até faço uma comparação, uma analogia, quer dizer, no passado eu comprava 10 botijões de gás, que é fazer uma analogia que alguém conhece, com o valor de uma consulta. Hoje eu preciso 10 consultas para comprar um botijão de gás, inverteu a situação.
dizer, esse é um pequeno exemplo, né? Então, é o subfinanciamento. E aí, o grande desafio é o quê? É você criar fontes de receitas paralelas para você fazer frente a isso, para você garantir o atendimento dessas pessoas que são pelo SUS. Então, você tem parte dos atendimentos privados, é o exemplo da CD, que ela tem um hospital que faz boa parte das cirurgias privadas também, com planos de saúde, com isso ajuda a cobrir o déficit. E outra, que muitas das instituições, o exemplo do GRAC, que eu participei, e hoje da CD, é a captação de recursos, né? Então, a gente depende muito da captação de recursos, da ajuda tanto de empresas, empresários e pessoas físicas, para manter esses atendimentos. Hoje, a CD faz 800 mil atendimentos no Brasil por ano. Só em São Paulo são mais de 360 mil atendimentos. São 60 mil próteses e órteses nas nossas oficinas que a gente fornece. E todos eles são deficitários pelo SUS. O SUS não fecha a conta. Então, acho que essa parceria, governo parte sociedade, parte empresários, a gente consegue trabalhar e fechar essa conta. É difícil, é muito difícil isso, mas é um esforço muito grande que a gente trabalha para manter a sustentabilidade da instituição e fazer frente a essas pessoas que tanto precisam, a gente conseguir fazer um atendimento que você tem que pensar que tem que financiar o próprio serviço em si, mas tem que manter profissionais habilitados, bem treinados, porque você tem que fazer, quem se propõe a fazer isso, fazer algo de qualidade, né? É o que a CD, por exemplo, sempre preza muito isso, pela qualidade e resultado final com as pessoas, realmente a gente atinge os objetivos ao limite da sua capacidade que possa chegar, né? Então, esse é o lema, é o desafio aí da CD, a gente sempre, essas parcerias com a própria, nós tivemos agora recente, contigo aí, com a Secretaria, a parceria, por exemplo, da oficina móvel, né? Graças à parceria contigo, a gente conseguiu colocar uma oficina móvel, a gente leva assistência mais próxima da pessoa que não precisa se deslocar para o centro da cidade para fazer um conserto de um pneu da cadeira de rodas, um ajuste na sua prótese. Está conseguindo fazer isso. Eu acho que é um embrião, é um começo, mas já é um grande passo que a gente tem feito aí. Bom, nós vamos voltar nessa conversa de SUS e tudo mais, mas quero explorar um pouco o lado que a Érica vê a reabilitação, que é o lado da ponta. Você não está, provavelmente, muito ligada nas questões administrativas, ou seja, como é que financia esse processo. Você está com a mão na massa lá na ponta, com um cidadão que acabou de adquirir uma deficiência, ou seja, acabou de ter um acidente, está ainda vivendo esse processo difícil, né? Como você avalia, né, essa parte do processo, né, os pontos positivos hoje em dia, o que você vê de negativo, o que você mudaria? Bom, assim, lá no Luci, quanto na CD que trabalha com a questão do esporte, né, eu acredito que o esporte é o meio mais fácil de chegar e de tocar esses pacientes para trazer eles de volta para a sociedade, né. Lá no Luci Montoro eu trabalho diretamente com pacientes amputados, o maior número de pacientes amputados na área que eu trabalho ali. E tocar esse paciente, fazer ele voltar ao meio, à sociedade, o esporte é um viés muito, muito fácil de alcançar, né? De chegar nele, você mostra um vídeo, aí ele se pergunta se é possível isso acontecer, se ele também pode fazer, né? E é algo barato, né? Que você consegue chegar em vários lugares. A cidade de São Paulo é enorme, né? Mas você consegue chegar em vários lugares e levar um vôlei sentado, que é um esporte super barato, o futebol de amputados em si, tem o atletismo, né? Tem alguns outros esportes que já demandam mais de cadeira de roda, basquete, o rugby em cadeira de roda, que são mais caros, mas a gente consegue tocar numa quadra de esporte qualquer, numa escola, né? Então, a gente consegue tocar aí. E é onde a gente consegue resgatar bastante pessoas nesses próprios mutirões que a SMPED faz, né? Hoje eu tenho, acho que 3 ou 4 atletas que vieram através dos mutirões, que não era nem aonde eu atuo, né? Mas a gente indo com os atletas, jogando uma bola ali, o pessoal olhando, vendo que dá para fazer, que dá para chegar, e aí começando a participar do esporte.
Eu acho que o que falta, o que precisa melhorar ainda são a minha modalidade que eu trabalho hoje não é paralímpica, né? A gente teve a live aí na segunda-feira com o Misael. Ela não é paralímpica, mas o Comitê Paralímpico ajuda muito a Associação Bola para Frente, né? A gente treina lá todo sábado, assim como outros lugares que nos auxiliam. Por isso que é a única associação que trabalha com uma modalidade não paralímpica, né? O futebol de amputados, porque a gente não recebe verbas aí para trabalhar com a modalidade. Mas, se a gente for pensar em futebol, é o que a gente atinge o maior público aí, que é o jovem amputado traumático, motociclista, que a moto é o meio mais barato, né, para se locomover, periferia, centro de São Paulo. Então, é um esporte que a gente consegue chegar em bastante pessoas, né? E aí a prefeitura conseguiu ajudar muito a gente e escolheu essa modalidade aí para trabalhar, que é onde a gente consegue, levando a muleta, que é o meio de locomoção deles, a gente consegue demonstrar um esporte, né? E aí tocar uma pessoa que, se ver de muleta, ela pode ser vitimizada, ou se ver de muleta numa modalidade, ela vira o atleta, né? Ela vira uma pessoa que os outros vão ter como exemplo de garra, superação e tudo mais. Eu acho que o que falta é a gente conseguir atuar em mais lugares, né? Como a minha é a única associação que trabalha com o esporte, e São Paulo é imenso, a gente não consegue atuar em todos os lugares. Eu tenho atleta que demora 2 horas para chegar na quadra para poder treinar. Então, porque a gente não consegue estar em todos os lugares, né? Se me permite, Cid, só um complemento aí para a Érica, a CD tem também uma área de esporte. Eu acredito muito no uso do esporte para a inclusão social, né? Eu acho que faz uma grande diferença. Nós temos lá nós temos tênis de mesa, nós temos em torno de uns 80 a 100 atletas. Nós temos tênis de mesa, nado sincronizado, bote adaptada. Nós temos também, que não é esporte, mas do folclore, que é a capoeira também, que mantém esse pessoal ativo, valoriza muito esses profissionais, essas pessoas, e a inclusão, eu acho que a inclusão social através do esporte é fundamental. Até te convido, Érica, a você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quem sabe a gente consegue fazer umas parcerias aí maiores e aprimorar. A gente só não consegue fazer mais, até que você falou, falta de recursos mesmo, a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Fazer um caminho muito importante, muito fundamental aí para as pessoas com deficiência. Com certeza. Eu conheço e indico alguns atletas para a parte da natação, né, que faz lá no Centro Paralímpico. Exato. A gente já tem alguns links aí, mas estamos aí. Então, a gente escolheu, né, quando a gente chegou na prefeitura, a prefeitura de São Paulo investia em 0 esportes. 0. Ou seja, 0, estou exagerando. Tem alguma coisa na Moca, né, que é o judô, tinha alguma coisa no Pelezão, alguma coisa aqui e ali, mas nada, né, muito do jeito que tinha que ser. E eu falei, bom, e a Secretaria de Esportes mudou muito de secretário também, ficou difícil de trabalhar. Então, a gente resolveu escolher um esporte para investir. E resolveu escolher o futebol de amputados, devido às inspirações que eu falei, o Rogerinho e a Érica, mas principalmente pela calamidade pública, que são os acidentes de moto no estado de São Paulo. A gente o Valdecir, falam em 10 amputações por dia ou mais. Então, se você for ver os pacientes da CD hoje, 20% dos nossos pacientes lá são amputados. Tudo bem, não são só acidentes de motos, eu acho que tem um grande parcela de amputações aí, pessoas já mais de idade, que são também os diabéticos, né, problema de prevenção da diabetes aí. Sim. Mas são 20% dos atendimentos dentro da CD hoje são amputados. Bom, e vem cá, você que, Valdecir, você que investe em esporte, você sente que as empresas, porque você tem muitas empresas que já apoiam historicamente a CD,
elas também apoiam o esporte? Você tem, ou seja, a facilidade de conseguir apoio no esporte, porque às vezes é tão difícil, né, Érica? Você está buscando apoios aí há um tempão e é difícil encontrar. Como é que você vê esse tipo de patrocínio na área da deficiência? Olha, falar assim é uma área difícil, a gente tem tido muita dificuldade de conseguir, por isso a gente não tem conseguido crescer muito nessa área nossa do esporte, em função exatamente do financiamento. Se a gente crescer muito, a gente tem que deixar de fazer a reabilitação, porque os recursos tem que priorizar. Mas a patrocínio a gente tem tido muita dificuldade, porque talvez falte essa percepção, talvez eles não consigam ver um retorno, quem vai patrocinar, financiar alguma coisa do esporte, da pessoa com deficiência, que tem que olhar um outro lado, que é o lado da inclusão social, pessoal, não tanto de visibilidade, sim de projeção, porque você não tem projeção, você não tem grandes competições que possa aparecer. Então, nós temos tido uma certa dificuldade de conseguir recursos aí para a área do esporte, sim. É raro, consegue, mas é muito raro, sim. O nosso amigo Rodrigo Rosso esteve aqui outro dia, né, nessa conversa, e falou que ele visitava, hoje em dia mudou um pouco o quadro, mas ele visitava empresas e oferecia patrocínio, oferecia anúncios na revista dele, e as pessoas falavam, não, você acha que eu quero associar minha marca a uma pessoa com deficiência, a um caso mais grave, até um aleijado, ou um outro termo assim? Érica, você, por conta dos seus apoios, e o que seria hoje, o que você tem e o que seria ideal em termos de apoio para você ter um trabalho pleno aí nessa modalidade? Bom, os apoios de empresas que a gente tem relacionadas aos equipamentos que a gente utiliza, né? Por exemplo, a gente tem a Peribor Borrachas, que faz a ponteira da muleta. Então, eles fazem essa doação da ponteira da muleta para a gente. O clube que a gente treina, os dois clubes, União dos Operários e a Playball, eles cedem o campo para a gente treinar. Que hoje a gente pensa um pouquinho mais assim, que não é mais vou associar o meu nome a um aleijado, né? Pelo menos dentro do futebol, quando o jogo está acontecendo, o treino está acontecendo, as pessoas que vão assistir, o que a gente escuta né? Nossa, eu com as duas pernas não jogo desse jeito. Então, esses campos que a gente tem essa parceria, eles gostam, né, da gente treinando lá por essa visibilidade, eles sempre estão divulgando também a nossa modalidade. Quando a gente está fazendo rifas, churrasco, beneficente, eles estão apoiando nessa questão. A gente tem a Traix também, que é uma empresa de equipamentos de ginástica, que também apoia a gente, doando os equipamentos de ginástica, mas financeiramente, entre a verba mesmo, a gente não tem nenhuma verba, né? Como eu disse, o futebol é um esporte barato e que a gente consegue se manter com pouca coisa, né? Nossos profissionais são todos voluntários, então a gente tem toda a parte da comissão técnica, preparador físico, físio, que são todos voluntários, então a gente não tem um custo aí para isso, e também lanches a gente vai conseguindo, tem dia que tem lanche para os atletas, tem dia que não, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira, né? O cenário ideal seria um campo próprio, né, até a associação ter uma base fixa, um campo de futebol, aí um society, para a gente poder até trabalhar, ter uma cantina que os próprios atletas poderiam trabalhar, ter a alocação da quadra enquanto a gente não estiver utilizando. Isso seria nosso cenário ideal, né? O meu sonho como associação é um dia poder conquistar um local assim, para poder, através do esporte, colocar esses meninos também para trabalhar, voltar ativa no mercado financeiro, aí gerar alguma receita ao invés de só receber benefícios, né? Bom, você imagina, ela falou dos 38 filhos dela. Essa menina cuida dessas pessoas.
é um negócio impressionante. Eu fiquei super impressionado, e como eu disse já várias vezes, é uma das razões pelas quais a gente apoia por esse trabalho seu, Érica, que é fantástico. Mas, Aldecir, eu queria falar um pouco mais dessa questão do patrocínio. A CD é muito associada, né, à busca de patrocínio, e tendo o Teleton como principal, ou um elemento forte nessa busca de patrocínios. Conta para a gente a dificuldade que é obter esses patrocínios, fechar as contas, né, e continuar atendendo as pessoas. Na verdade, a CD hoje, o financiamento da CD, ela se dá por três modalidades, né? Aquilo que eu falei, por exemplo, a própria geração de receita da área privada da CD, que é em torno de 50%, nós temos a 15%, que aí é o SUS, o governo, e 35%, que é captação de recursos, né? A CD, ela tem que captar anualmente em torno de 80 milhões de reais, né? Nós temos os doadores, que a gente chama isso de mantenedor, que são aqueles regulares, que têm a sua contribuição de 20, 30 reais mensalmente, tem ajudado nisso. Nós temos outras ações, por exemplo, bazares, nós temos bazares em todas as unidades que têm ajudado a enfrentar isso. E nós temos o nosso programa, que é o Teleton, que ele é realizado juntamente com o SBT. O SBT, ele cede a emissora para nós por 24 horas, e a CD, junto com o SBT, monta esse programa, que é o Teleton, que é uma maratona de arrecadação de recursos, e aí sim a gente tem conseguido em torno de 30 milhões anualmente, com apoio tanto de empresários, das próprias empresas, que acabam fazendo doações, tendo visibilidade dentro do programa, acabam financiando tudo isso, mas todos os artistas, todos os apresentadores, toda a infraestrutura do programa são doações de empresas e os próprios artistas que não cobram cachê, que têm apoiado nisso. E são as doações no dia do programa, de doações por telefone, pelo site, que as pessoas têm feito essa ajuda de 5, 10 reais, a gente tem conseguido manter essa meta sempre em torno de 30 milhões de captação de recursos. Não é simples, é difícil, porque eu acho que tem muitas instituições que precisam de ajudas. Eu acho que aí o segredo da ajuda das instituições de arrecadação de recursos não é você aportar um recurso específico numa instituição agora, o ano que vem em outra, mas assim uma regularidade. O que essas instituições que dependem de recursos têm uma regularidade, ele tem que se manter o ano todo. Então, o ideal seria que você conseguisse ajudar várias instituições, mas com uma certa regularidade para ajudar elas se manterem e sobreviverem isso. É uma luta, mas a CD hoje ela tem uma experiência, isso de 70 anos, que ela completa esse ano 70 anos, Cid. Nós também vou fazer 70 anos esse ano. Então, às vezes, a pessoa me pergunta, a CD tem uma experiência boa de captação de recursos. Não começou ontem, começou há 70 anos atrás, que vem aprimorando, trabalhando, mostrando, e o segredo disso é um pouco da transparência, de mostrar realmente a credibilidade na transparência e na alocação dos recursos, prestação de contas para a sociedade e para quem aloca recursos dentro da CD. A gente tem procurado fazer isso com muita transparência, convidando as pessoas para conhecerem, visitarem a CD, conhecer onde é aplicado cada centavo que é doado para a CD. Não é uma vida simples e fácil, é difícil, mas a gente tem conseguido aí boas parcerias, né? Isso deixa a gente muito satisfeito. Claro que a gente gostaria de muito mais, porque quanto mais recursos a gente consegue, mais pessoas a gente consegue atender, né? Porque a gente gostaria de atender muito mais gente. Infelizmente, a gente não consegue atender todos que procuram a CD, por questões, limitações mesmo, tanto financeiras, de recursos como um todo, né? Então, é uma luta diária, mas a gente tem enfrentado aí com uma equipe muito boa para captar esses recursos. Sim, mas me parece um esforço muito grande. Quer dizer, você, além do esforço, né, de atender a quantidade de pessoas que vocês atendem, tem esse esforço tremendo de captar, não é? É meio... Exato, Cid, porque a preocupação nossa é assim, se você não captar, você vai deixar de atender pessoas. Então, quem convive o dia a dia na CD percebe exatamente isso, quer dizer, se você não captar o recurso adicional que você precisa, além daquilo que você gera, você olha para aquelas pessoas e fala, será que eu vou conseguir atendê-los no próximo mês, no próximo ano, essas pessoas novamente, elas vão conseguir dar sequência na reabilitação delas, que não pode parar, elas têm que continuar a reabilitação. Essa é a angústia, às vezes, nossa, e essa luta, realmente, de manter essa captação, de convencer as pessoas e convencer empresários
que isso é fundamental e que tem que ser visto. Na verdade, a deficiência, aí eu vejo que não é isso é o nosso fundador, tá? O Dr. Renato Costa Bonfim, que fundou a CD em 1950, uma frase dele é que não se trata de fazer caridade e filantropia, né? É preciso encarar a causa da reabilitação como um problema médico-social prioritário. É questão médica, tem que ver com esse olhar. Não é questão de filantropia e caridade. Não estão fazendo caridade e filantropia para essas pessoas com deficiência, né? Elas têm um problema ali de saúde médica que tem que fazer essa frente. Então, realmente é uma luta. Assim, fala assim, é simples, vocês conseguem. Às vezes as pessoas falam, nossa, CD é rica, ela arrecadou 30 milhões no Teleton. 30 milhões, 10% do custo da CD, né? É que a CD é grande, né? Ela não é rica, ela é grande. Então, ela atende 800 mil atendimentos anualmente, né? 7 mil cirurgias ortopédicas. Então, ela é grande, atende um público muito grande. Nós temos em torno de 6 mil pessoas em reabilitação permanentemente. Elas vão trocando, mas tem 6 mil pessoas que estão em reabilitação. Então, realmente, a grande luta nossa é manter a captação de recursos para você conseguir se manter, porque o custo, ele vai aumentando, você tem que ver aquilo que eu falei, você tem que investir em tecnologia, você tem que manter os profissionais preparados para isso. A parte do SUS, ela é congelada, ela não é reajustada há anos, então fica congelado, né? Então, a cada ano que passa, aumenta o esforço e o desafio nosso. Não, e o Brasil não é um país que tem uma tradição. Obviamente tem pessoas que doam, mas não é um país como os Estados Unidos, onde existe tradição de doação, né? Aqui tem que ser no forceps um pouco. Não só tradição, Cid, mas lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm incentivos, elas são incentivadas, essas doações. Então, aqui no Brasil, não tem incentivo para as pessoas doarem. Então, quem doa de livre espontânea vontade, está lá, mas algum incentivo extra que tenha para beneficiar tanto empresas como pessoas físicas, não tem hoje um incentivo da doação. Se a gente for ver agora, nesse momento, a gente tem percebido aí uma sensibilidade maior nessa pandemia que a gente tem, né? Eu acho que nunca se doou tanto aqui no Brasil, porque eu acho que sensibilizou, né? Colocou a humanidade, a raça humana no mesmo nível, com todo mundo com o mesmo problema. Eu acho que aí sensibilizou mais as pessoas nesse sentido, né? Espera que essa cultura permaneça, né? E ajude essas instituições que tanto precisam, que são milhares de instituições que precisam disso, né? É verdade. Uma outra coisa que está muito mal parada ainda no Brasil, queria que você avaliasse um pouco isso, Érica, a partir da sua experiência, mas uma questão que está ainda muito mal parada nesse país é a questão da reabilitação em si. Não se dá valor à reabilitação. Mesmo você vai ver, você tem alguns centros importantes, como o CI, como a CD, como a Rede Sara, mas fora, quer dizer, que são centros de excelência, sem dúvida, mas insuficientes para atender a demanda de reabilitação no Brasil. Eu vejo aqui exemplos, né, de falta de ver valor, de fato, na reabilitação, que, para mim, é um dos pontos mais importantes na medicina, porque tudo desemboca em reabilitação. Você adquire alguma deficiência, vai reabilitar. Você tem um AVC, vai reabilitar. Você faz um pós-operatório, vai reabilitar. Ou seja, tudo meio que termina em reabilitação. O que você acha disso, Érica? Você também vê reabilitação um pouco desprestigiada no Brasil? Eu vejo a reabilitação como pouco conhecida. E aí não tem esse privilégio aí, né? Eu mesmo na área de educação física, dentro da faculdade, você tem um semestre de esporte adaptado. Então, para eu conhecer o mundo mesmo, eu fui fazer a faculdade de fisioterapia, para entender melhor sobre isso, né? E aí, hoje em dia, eu penso, para trabalhar como profissional de educação física na reabilitação, eu vou ter poucos lugares para atuar, né, na reabilitação. No esporte, não. No esporte, eu tenho milhões de associações aí. Mas na REAB, muitos poucos lugares. Até mesmo dentro do hospital, quase nenhum trabalha, né? Trabalha com a reabilitação cardíaca, mas não com a reabilitação física motora.
E agora a gente está no momento que já tem casos aí do pós-Covid, que a reabilitação vai atuar muito, né? Então, a gente já está recebendo pacientes pós-Covid que tiveram amputação, que tiveram AVC. Então, é um momento que a reabilitação vai mudar, eu acredito, agora, e que esse olhar vai ter que ser voltado com mais carinho, né? E aí, como a gente tem essa demanda grande e poucas instituições que trabalham às vezes a gente não consegue trabalhar com o paciente de 4, 5 anos que ele teve a lesão, porque ele não está mais eleito para entrar na instituição pelo tempo de lesão dele. Então, fica um viés aí que a pessoa não consegue chegar pela dificuldade, pela pouco assistencial, o assistencial ser pouco, e quando ela chega já é muito tarde, né? Apesar de ter feito aí a última São Silvestre com o Leonardo Placucci, que foi um dos fundadores lá da faculdade que eu me formei, e ele está há 8 anos na reabilitação, e agora ele está melhorando muito mais. Então, hoje a gente não pode falar que só com 2 anos a gente pode começar uma reab. Então, a gente tem que ver esse olhar mais longe. E uma coisa que eu sinto muito falta é na hora que a pessoa tem a alta da reabilitação, o mundo aí fora não está preparado para receber essa pessoa, né? Então, até mesmo as academias. Tem academia que eu brigo eu peço para os pacientes, me passa o telefone, porque a academia fala, não, eu não posso trabalhar com você. Ou tem aquela academia, tem muita academia no 2º andar, né, dos lugares que tem aquela escada enorme. Então, tem academias de rede que têm acessibilidade, mas as academias de bairro, que a gente está falando de São Paulo, que vai chegar nas periferias, você só tem academia de bairro, e aí elas não têm acessibilidade e o profissional não tem o conhecimento. Então, a gente entra nesse embate aí. O pós-reab, como o paciente tem que ter a alta para poder entrar outro, né? Para poder ter um maior número de pacientes aí, o pós-reab eu acho muito vago, muito falho. Você não tem suporte fora. Bom, vai lá. Complementando, na verdade, eu acho que a Érica relatou muito bem isso, né? Você sabe, você é a experiência viva disso, você sabe o quanto importante é a reabilitação. Eu não vejo que isso seja um desprestígio, que não seja prestígio à reabilitação. Eu acho, vou mais na linha que a Érica falou do desconhecimento, né? Da importância disso, né? Isso falou, por exemplo, você sabe muito bem de qual é importante. Você sabe, se não tivesse feito toda a reabilitação com a intensidade que você fez, o período que você fez, talvez você não tinha os movimentos que você tem hoje. Então, quem convive com isso sabe muito bem disso. E talvez ainda, eu vejo indo mercado, quando falo mercado de saúde como um todo, quando falo, eu penso muito em fisioterapia. Reabilitação não é fisioterapia. Não é o pequeno incapacitado que tem ali, na verdade é o grande incapacitado, são pessoas que precisam de uma reabilitação, é reabilitá-lo e tentar o mais próximo possível do que ele era antes. Então é um trabalho intenso, multiprofissional, são vários profissionais atuando ao mesmo tempo, então você tem que fazer um protocolo muito direcionado, muito específico, são protocolos bem detalhados, e é uma atividade complexa, além de vários profissionais bem preparados, né, e você precisa dedicar isso. Então, tem um certo custo disso, isso está relegado hoje a instituições ou governamentais que tem um financiamento, o exemplo você falou muito bem do Sara Kubitschek, que tem um financiamento aí federal, você tem a Lucimotor, que tem parte estadual, ou instituições filantrópicas que acabam tendo um apoio da comunidade e da sociedade para conseguir fazer frente a isso, né? Então, acaba se limitando a isso. E aí limita a quantidade. Então, ele termina a reabilitação, ele tem que ter a alta, porque ele atingiu o objetivo dele, estabelecido no protocolo dele, ele chegou no objetivo. A partir daí, uma manutenção, ele poderia ir para um serviço mais tranquilo, fazer a continuidade, e acaba não conseguindo encontrar isso. E que talvez ali que entra um pouco, que poderia ter uma unificação, uma parceria maior, e conseguir fazer uma rede de reabilitação integrada, que ele passe, gerenciada, né, que você passa por um centro mais complexo, que depois ele tem continuidade.
Quanto à acessibilidade, realmente, eu acho que quando ele chega aí na sociedade, você reabilita e coloca ele para a sociedade, ele se depara com dificuldade de acessibilidade. E eu acho que vem evoluindo. A gente percebe melhoras. Quando a gente vê aqui no centro, se você sair um pouco já de centro de São Paulo, vamos pegar o exemplo de São Paulo, periferia, a gente percebe que ninguém consegue nem andar na rua, nas calçadas, né? E saber que, na verdade, o cadeirante, por exemplo, a dificuldade que tem. São Paulo ainda tem um sistema de transporte muito bom. Hoje tem um atende que ele é excelente, né? Eu não sei se ele consegue abranger e atender todo mundo, mas tem essa grande dificuldade e acessibilidade. Mas eu acho que é uma luta que nós temos que fazer, nós, entidades, as próprias pessoas, as sociedades, para facilitar e criar essas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência, né? Odeci, deixa eu já linkar aqui. O que vocês estão fazendo nesse período de pandemia? A CD continua ativa? Vocês estão fazendo algum tratamento por vídeo chamada, né, telemedicina? Como é que está a operação neste momento? Olha, Cid, essa pandemia é assim, é algo que eu não imaginava enfrentar uma situação dessa, de você, de um dia para o outro, você ter que parar, né, para o isolamento social, para pacientes de grupo de risco. Então, o que a gente fez? A gente suspendeu todos os atendimentos ambulatoriais, foram recomendações, inclusive, das próprias autoridades sanitárias, né, tanto para a reclusão social e o isolamento social, como também os do grupo de risco. Então, imediatamente, a gente suspendeu todos os atendimentos ambulatoriais. Em São Paulo, como tem um hospital, tem alguns pacientes que tinham cirurgias, e se você não fizer uma reabilitação pós-cirúrgica, tem um risco de perder a cirurgia, então isso a gente manteve, com todo o cuidado, com toda a paramentação, fluxo diferenciado, a gente reviu todos os fluxos, mas a grande parte das unidades, a gente acabou fechando a unidade, né? Algumas fora de São Paulo estão começando a voltar a atender mais lentamente, né? Aqui em São Paulo, aquilo mesmo que a gente fez aí um atendimento residencial, alguns pacientes que estavam na oficina, dependendo da sua prótese, da sua cadeira, que já estava com as provas feitas, faltava só a entrega, o teste, a gente utilizou o próprio trabalho da nossa oficina móvel, da nossa parceria, a gente foi levar na casa dos pacientes, porque ele não saberia quando ele poderia voltar a pegar aquela prótese, aquela cadeira, então a gente levou na casa dele. Nós elaboramos com os nossos terapeutas alguns vídeos, né, de orientações, para que eles pudessem, com a família, o próprio paciente em casa mantivesse seus movimentos, para não perder tudo que perdeu. Então, muita orientação por vídeo. Nós, a teleconsulta, que a gente chama de teleconsulta, telemedicina, seja lá como for, a gente também tem dado continuidade nisso, ligando para os pacientes, na medida do possível, nem todos a gente consegue fazer, mas a gente está fazendo uma parte disso também, esse suporte para as pessoas com deficiência por telefone, orientando e tal. E agora começando a se organizar e preparar para pensar no retorno, né? A gente sabe que não será um retorno como era antes, né? Então tem que se organizar todo um processo aí de retorno. Nós tivemos o exemplo de unidades fora de São Paulo, Porto Alegre voltou, Poços e Minas voltaram já as atividades, mas os pacientes não voltaram, porque ainda tem uma certa preocupação, um certo medo, né? Apesar de todos os cuidados que a gente adota, toda a paramentação, fluxo, espaçamento, as agendas mais espaçadas para não ter aglomerações, mas existe uma preocupação, a gente faz todo o cuidado possível, mas a gente sabe que o vírus está na sociedade, né? Ele pode pegar no transporte, um colega, de N forma, né? Então, esse é um pouco da atividade que a gente está fazendo agora. Bom, eu fui lá agora essa semana passada, sexta-feira, eu estava com um probleminha na minha calha, nas minhas calhas, as órteses de perna, e daí eu marquei com a Melissa. E fui lá, fui muito bem atendido, obrigado. Mais uma vez, eu estava apertando, a hora que estava um pouco apertada, fizeram um ajuste lá, ficou perfeito. Obrigado. Quer dizer, são pequenos ajustes, assim, que a nossa oficina tem ajudado muito nesse sentido, né? Vamos falar da oficina. Vai resolver isso. Vamos falar da oficina. Eu quero falar com a Érica primeiro. Érica, como é que você está atuando nesse período de pandemia? Está em casa, fechada? Estão treinando? Estão fazendo alguma coisa? O que vocês estão... Como é que você está vivendo esse período?
Eu estou trabalhando no Luci Montoro, né? Como eu trabalho com o pessoal que fica internado, então a gente está com pacientes lá. E em relação ao futebol, a gente está treinando 2 vezes por semana através de videoconferência, que é muito difícil fazer um atleta de futebol fazer a parte física, né? Que gosta de jogar bola. Que todo dia perguntas que eu tenho professora, quando a gente volta? Quando a gente volta? Então, a minha tática com eles vamos fazer em casa, para quando voltar a gente não ficar tanto tempo numa pré-temporada, né? Então, está sendo bem legal, assim, a cada aula que a gente faz está aumentando o número dos meninos, né? E quem não consegue, por motivo da internet muito ruim, para captar, para fazer o ao vivo, eu mando os vídeos da aula e eles acabam fazendo em casa depois, né? Mas para manter esse vínculo, né? Porque o futebol traz muito essa resenha, né? O churrasco depois do treino, todo mundo junto. E aí a gente não está tendo isso desde março, né? Então, o último treino que a gente teve foi com um churrasco de aniversário da associação, né? Que a gente completou 4 anos. E parece que foi... A gente sabia que ia ter essa pandemia, porque aí depois não teve mais treino, não teve mais nada. Então, o que a gente está esperando aí é esse retorno para eles voltarem a jogar, né? Ficamos devendo para vocês a final do Paulista e a Copa das Confederações, né, que a gente ia fazer, não lembro o nome, viu, Valdecir? Sim, ia ter isso. A gente tem patrocinado, ajudado aí, né? Os campeonatos, fizemos todos os paulistas nos últimos anos, ajudando, fizemos um brasileiro ano passado, não foi isso, Érica? Brasileiro, foi um sucesso. Foi 2018. 2018. Isso. Este ano nós iríamos patrocinar o primeiro torneio internacional, né, com o nosso patrocínio aqui em São Paulo. Felizmente está aí adiado sine die, né? A gente não consegue nem dizer quando que isso vai ser possível. Que, aliás, essas realizações de campeonatos são feitas no Parque do Ibirapuera, né? Que o Cid teve a ideia brilhante de tirar do Centro Paralímpico, que é fechado, e só pessoas com deficiências estão ali no meio. A gente foi para o Parque do Ibirapuera, aonde a gente tem uma visibilidade enorme, e aí todo mundo fica se perguntando o que está acontecendo, e até aconteceu de eu ir num depósito de construção depois e escutar as pessoas comentando o que tinha acontecido no Ibirapuera no final de semana anterior, né? Então, é um jeito de chegar nas outras pessoas, né? Que vocês tinham comentado aí. Eu falo isso para os meus pacientes. Você, até então, não conhecia nenhum amputado ou não conhecia nenhum cadeirante. Então, é difícil a sociedade enxergar o que ela não conhece, né? Depois que você sofreu amputação, alguma coisa assim, você é igual procurar um carro, né? Quero comprar um carro, você começa a ver só aquele carro na rua. Depois que você tem a lesão, você vai começar a ter outros olhos, né? Então, quanto mais popular se tornar o negócio, né? A gente ir para a quadra, no meio do pessoal, a gente vai muito para jogo de várzea, aí os caras até depois são chamados para jogar dentro do time do jogo de várzea, tudo. Aí que você se faz ver, né? Se faz ser visto. Então, eu acho que é onde eu costumo dizer que dentro do Luci Montoro é o mundo real, é o mundo ideal, mas não é o real. E como eu tenho essa vivência fora do instituto, eu sei o que é o cara pegar o ônibus de muleta, pegar o metrô lotado. Eu tenho um atleta que é do faca na cadeira, que é cadeirante. Ele sai de Francisco Morato, pega o trem que tem um vão desse tamanho para passar na cadeira, né? Então, ele teve que aprender a fazer manobras radicais para andar dentro de São Paulo, né? Os meninos do basquete que andam nas ruas de São Paulo. Então, isso a gente leva eu falo, o esporte para o dia a dia, né? Melhorar a qualidade deles no dia a dia. Outra coisa que eu estou devendo para vocês são aqueles
workshops, não, aquelas demonstrações, né, nos bairros para captar mais jogadores, porque a quantidade de gente de amputados em São Paulo, quer dizer, a gente não consegue nem calcular, né, nem sabe, nem tem essa referência. Por outro lado, uma coisa positiva que nós precisamos de ser, o Valdecir já tocou no assunto, de leve, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais, foi a Paraoficina Móvel. A Paraoficina Móvel, que é uma ideia, uma demanda, uma vontade antiga de muita gente, né? Não foi invenção nossa, mas mais importante do que ter ideia é fazer a coisa acontecer, né, Valdecir? E tem sido uma parceria muito bacana, né? Eu queria que você contasse um pouco. Eu acho que, Cid, essa foi uma provocação sua mesmo, né? Você levou essa ideia para a CD, você tem os números todos da deficiência, a gente sabe do número de pessoas com deficiência no estado, no município de São Paulo, que são muito grandes, e o tamanho da cidade de São Paulo, das pessoas se locomoverem. A Érica mesmo falou aí da dificuldade, né? Quem convive com essas pessoas sabe a dificuldade que ela tem no transporte público. Às vezes ele tem que sair lá da periferia para fazer isso que você fez, foi na oficina da CD para fazer um pequeno ajuste nas suas órteses. Então, às vezes é um pneu da cadeira dele que danificou, é um parafuso que precisa ajustar, é a prótese que está machucando o corpo dele, a perna dele, o braço, alguma coisa nesse sentido, e tem que fazer os ajustes. E essa sua ideia de fazer a oficina para uma ela foi espetacular, né? A gente trabalhou muito, né? Aí eu quero agradecer a equipe, tanto a sua equipe como a minha equipe dentro da CD, que foi um trabalho aí de discussão, de planejar como seria essa van toda adaptada, toda estruturada para montar uma oficina, ver o que realmente precisaria montar lá dentro da van para chegar e conseguir fazer esse suporte, depois identificar os locais que seriam atendidos, então uma parceria junto à Secretaria de Saúde, né? Isso foi a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Saúde e a CD, onde se mapeou todos os seres, né? Em São Paulo, e se elegeu alguns onde tem dia e hora marcada, onde a van da CD com a Secretaria chega lá, com termos dos técnicos, né? E dá todo o suporte, né? Então, a gente consegue fazer as revisões todas as órteses deles, a prótese deles, com o local agendado mais próximo da casa deles. Então, a gente tem visto aí um resultado muito positivo, assim, e muito bom, e a gente evita que essas pessoas se desloquem para pequenos reparos, ou então, às vezes, eles abandonam até a sua prótese, a sua órtese, porque ela machuca, porque ela não é adequada e precisa fazer pequenos ajustes, né? E ele tem essa dificuldade de concentrar tudo aí na CD, na central, não consegue fazer tudo. Então, essa parceria de a gente chegar, levar o serviço na ponta, lá na proximidade da residência, por exemplo, foi fundamental. Eu acho que é uma parceria muito boa, e eu vejo ali que até um potencial de a gente ampliar isso. Podemos avaliar essa possibilidade de ampliar esse serviço. Está sendo muito bom. E até porque a gente fez uma negociação, né, uma conversa, né, é tão boa, e o custo-benefício desse investimento é tremendo. Eu vou dizer, assim, a gente investe relativamente ao impacto que tem essa van, muito pouco. Ou seja, muito pouco não vamos minimizar, mas é um investimento pequeno, em termos de orçamento da Secretaria, para o impacto positivo que tem essa van. Mas eu acho que você falou, o valor não é caro, né? Tem um valor que é importante fazer exatamente essa parceria, quer dizer, a CD tem a expertise, a CD tem condições de preparar e de montar isso, ela precisa que alguém ajude a financiar isso, que financie isso, né? Quer dizer, e aí definir locais de atender, porque se tiver essa integração com a Secretaria de Saúde foi muito importante, quer dizer, ter o ser, então essa integração, essa parceria que eu falo aí de público, privado, ela é fundamental. Quer dizer, na verdade, nós estamos pelo mesmo objetivo, pela mesma causa, né? É melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. Então, se a gente consegue fazer essa conexão e essa parceria, cada um entrar com a sua condição, com o seu recurso, com a sua expertise, a gente consegue atender muito mais pessoas. Eu acho que esse é um exemplo que tem que ampliar, né? Porque eu acho que se a gente conseguir financiamento de um lado,
a CID consegue ampliar aqui, a gente consegue beneficiar muito mais pessoas do outro lado. E você sabe, além disso, é um projeto que tem o aval, ou seja, sempre teve, vamos dizer, está dos projetos os preferidos do prefeito Bruno Covas, aí, que nos deu todo o apoio nesse processo. Né? Chama atenção também, a van ficou muito bonita, né? As parcerias todas foram muito bem feitas, e eu gosto muito dessa história de fazer, né, projetos relevantes com custos adequados. Muitas vezes você vê coisas no setor público, né, uma dinheirama seja sendo investida em algumas coisas, que às vezes não tem respostas ou impacto positivo. Olha, pessoal, infelizmente nós estamos, já deu 1 hora, tem muito mais assunto para conversar, mas não tem tempo. Eu queria que, Érica, você fizesse suas considerações finais, né, se despedisse daqui do nosso público, seguida do Valdecir. Bom, quero agradecer essa participação, né? Agradecer ao Valdecir aí, não conhecia pessoalmente, né? Agora eu conheço virtualmente. Agradecer a nossa parceria com o São Paulo Futebol Clube, né? Que fez o deslanchar assim da modalidade aqui dentro de São Paulo. Queria agradecer o seu Homero, que é o nosso padrinho lá dentro do São Paulo, que nos ajudou em tudo. E mandar um abraço, um beijo para os meus meninos. Falo sempre que estou com saudade deles. E o esporte é o que motiva, né? E é o que me fez chegar aqui e é o que me faz fazer isso, né? E quero conhecer mais de perto o projeto aí da CD com os esportes para poder indicar atletas para lá. E a ideia eu falo para eles, experimente todos. Um deles você vai gostar, porque exercício a gente tem que fazer para o resto da vida, né? Então, eu queria só agradecer e todo o pessoal da SMPED, que sempre as meninas, Carol, todo mundo aí abraça a gente e nos recebe super bem aí na secretaria. Obrigado pelo seu empenho, parabéns, é um exemplo aqui para todos. Você sabe que você mora no meu coração, mas já te falei suas razões. É legal essa ponte com o Valdecir também, espero que dê certo. E outra, assim que vocês se reunirem de novo, a gente vai marcar uma visita da Parafina para atender os seus atletas. Tenho certeza que tem vários que têm pessoas com cadeira de rodas, com as muletas, próteses deles. Então, a gente pode, assim que você voltar... A gente faz uma ação do futebol lá. Você vai voltar a se reunir, a gente manda a Parafina para atender o seu público. A partir de segunda, né, Valdecir, a gente está montando um calendário. A Renata, espero que deve estar nos ouvindo, está montando. A gente vai nas entidades de pessoas com deficiência, que está todo mundo trancado. Nós estamos monitorando mais de 60 entidades para que não aconteça o mesmo que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, extermínio de pessoas com deficiência. Então, além desse monitoramento, a gente está mandando doações, cestas básicas, kits de higiene, e agora, a partir de segunda-feira, não sei como é que está a agenda, vou checar, mas a gente vai começar, a ideia é começar a visitar essas entidades com a van para atendimento dessas entidades que estão monitorando. Valdecir, suas considerações. Ok, antes de agradecer, Cid, eu quero agradecer a você e a parceria que a gente fez. Eu quero agradecer a você e ao secretário também do Desenvolvimento Urbano, o Fernando Schugli. A gente está conseguindo levar cestas básicas de alimentação aos pacientes da CD que têm suas dificuldades, que estão na periferia, passando necessidades. A gente tem essa parceria fundamental, a gente tem conseguido atender isso, né? A gente está conseguindo fornecer essas cestas básicas, também quero agradecer. Agradecer a Elisa, nossa intérprete aqui, pela brilhante tradução ali, a Érica, parabéns pelo seu trabalho aí, maravilhoso. Eu acho que a gente deu para perceber aqui que nós temos muita sinergia, que podemos trabalhar muito, muito bem nisso. Cid, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu quero convocar
todo mundo que está nos assistindo, apoiar e olhar um pouco a pessoa com deficiência com um olhar diferente de inclusão, de perceber que tem as limitações, de facilitar e criar uma ajuda e ajudar as entidades que apoiam essa causa. Então, o meu apelo é exatamente para isso. Apoiem essas pessoas e as entidades que ajudam essas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, Cid, aí, pelo apoio que você nos tem dado, você sempre aí defendendo a causa da pessoa com deficiência e ajudando as instituições. Eu sinto o seu carinho para nós lá com a CD. Eu quero, em nome de todos os funcionários, pacientes da CD, agradecer esse seu apoio. Obrigado. Eu sou só agente aqui, uma gota nesse oceano. Érica, só para terminar, é o seguinte, nós estamos montando listas de famílias, né, de pessoas com deficiência, em situação de carência ou vulnerabilidade, para receber essas doações. Então, se no time lá de futebol tiver gente que mora em São Paulo, que esteja precisando dessa nossa ajuda, entre em contato comigo, com a gente, a Débora, que está cuidando disso, mande a lista de pessoas que precisam de ajuda. Nós estamos montando, nós temos uma lista já com mais ou menos 400 nomes, né, de pessoas que nos enviaram essas informações. Paralelamente, nós estamos cruzando as bases de dados de toda a prefeitura para tentar encontrar, ver quem são as pessoas com deficiência mais carentes, para também tentar atendê-las. Então, nós estamos monitorando as entidades, enviando doações para as entidades, mas também vamos começar agora individualmente com as famílias, né, famílias ou pessoas com deficiência. Então, você precisando da sua equipe ou outras pessoas que vocês conheçam dessa ajuda, por favor, né, na mesma linha do que falou o Valdecir. Acho que foram enviadas, 400 cestas para CD, é isso, Valdecir? 500 cestas, e eu estou sabendo, inclusive, que você está entregando as cadeiras de rodas, ótimas de prótese e tudo mais. Em alguns casos, a pessoa já ganha uma cesta básica também, não é isso? Exatamente isso. Então, ajude-nos nesse processo, né, e ajude-nos a ajudar quem precisa. Só para encerrar, pessoal, a gente já está 7 minutos além do tempo aqui. Aproveitem que vocês já estão no Facebook, quem está nos assistindo, entrem na página da Secretaria, vocês já estão na página da Secretaria, vão lá e cliquem no seguir. Nós estamos numa campanha para aumentar agora de 25 mil seguidores para 30 mil seguidores o Facebook da Secretaria. Estamos para atingir mais gente. Então, peço também a colaboração de vocês nesse sentido. Amanhã tem mais. Quem que é amanhã? Deixa eu ver. Amanhã tem mais. Quem seria amanhã? Amanhã, o Dr. Lauro Ribeiro, procurador de Justiça, grande nome da causa da pessoa com deficiência, e a nossa querida secretária adjunta Marinalva Cruz. Vai ser uma conversa interessante também, então estão todos convidados. Muito obrigado, beijão, Érica, abração, Valdecir, beijo, Elisa, prazer, e nos vemos. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.